E aí que você, artesã, profissional criativa, recebe um pedido diferente, algo que você ainda não fez, né, na sua carreira. Tá, eu quero muito aceitar, mas por onde eu começo isso? Como que eu vou cobrar esse projeto se eu nunca fiz nada desse tipo? Não se sinta pressionada nem incapaz de alguma forma, porque é uma situação natural. E nesse cenário de empreender, que a gente não recebe um manual, cada projeto vai ensinando como lidar melhor em projetos futuros. Então, mesmo que você não tenha feito nada igual a esse pedido que chegou, o que você já teve de experiência vai te ajudar, e o próprio também domínio da técnica e do processo que você tem também vai servir como guia para você realmente criar esse projeto novo com base nessa experiência, e esse projeto também vai te ajudar em próximos que virão, com certeza. Separei algumas boas práticas para você levar em consideração nas suas encomendas em geral, mas especialmente quando vier uma encomenda muito diferente do que você já tinha feito até então. Te dando um pouco de contexto, minha irmã e meu cunhado recentemente fizeram uma festa para comemorar o noivado, e ela veio um tempo atrás com ideias de uma referência de um painel para receber os convidados, que teria uma frase e tudo mais. Fazia muito tempo que eu não fazia nada de encomenda, né? Já fiz bastante no passado, especialmente as encomendas de bordado. Fiquei muito animada com o desafio e também por ser um presente, né? Por fazer parte desse momento junto com eles. Foi um processo muito bem marcado, assim, com todas as etapas claras, para conseguir também montar essa forma ilustrativa de te apresentar esse raciocínio. Este vídeo está dividido em algumas partes e já vou falar para você que fique comigo aqui até o final. Vou deixar algumas informações importantes sobre precificação. A sua cliente vai chegar com uma ideia e vai te contar isso de alguma forma. E aí, qual que é o seu papel? Você precisa ter perguntas estratégicas para este momento do atendimento para entender se o que ela está imaginando é viável com a técnica que você faz, com o estilo de arte e de peças que você cria. Caso não seja viável, é o seu papel também oferecer soluções para que ela escolha a melhor. Então, quando a minha irmã, por exemplo, me trouxe a ideia do painel, como ela conhece bem o meu trabalho com os bordados, eu me certifiquei: você não está me pedindo bordado, certo? Imagina, era um painel de 2 metros por 1 e pouco. E então as letras precisaram ser maiores ali, né, para a frase ficar proporcional. Se fosse um trabalho para ser bordado, seria outro tempo necessário e outra dedicação ali do que as letras pintadas. O que você também, como profissional, precisa ter muito claro na cabeça é que a sua cliente é leiga e você é a especialista. Então é totalmente o seu papel conduzir esse momento do atendimento para que algumas decisões importantes ali sejam tomadas. Voltando para o painel. Tecido, a questão da própria técnica, a frase, as cores, né? Ela me passou a referência que a frase era toda preta. O que você está imaginando é isso também? Ou tem outra paleta? Você pode deixar preparado um roteiro já de perguntas e ali no momento da conversa você encaixa essas perguntas, né? Conforme as coisas forem fluindo. Ou você pode fazer, por exemplo, como outras profissionais fazem, arquiteta, consultora de estilo, que é mesmo passar uma ficha para sua cliente ir marcando o que ela mais se identifica. Caso você precise saber mais informações, mais elementos para você conseguir compor esse projeto. É muito do seu papel mesmo extrair o que a sua cliente está imaginando e oferecer para ela as opções possíveis dentro do seu formato de trabalho. O que ela for te dando de informação também vai servir para você internamente já ir mapeando os riscos desse projeto, sabe? O nosso prazo é de, 2 semanas, que ela me pediu até a data da festa. Então eu já consigo mapear um risco de que não dá para ousar muito, né? Eu tenho que ir mais num projeto mais seguro, porque eu não tenho margem para errar e ficar corrigindo. Então são pontos que eu já vou internamente considerando para construir, né, qual que vai ser a entrega mesmo que eu vou fazer. Passado este momento do atendimento, você já tem o que você precisa de informação para construir o orçamento que você vai passar para ela, né? O orçamento e toda a proposta de como vai ser o processo de trabalho. Eu sempre recomendo que este aceite, né, da sua cliente com relação à proposta que você está fazendo para ela seja
seja em cima de um documento. Se você já é minha aluna e já me acompanha há mais tempo, você sabe bem do que eu tô falando. É capaz que você use um modelo de proposta criado por mim, né, que você adaptou. Me conta aí nos comentários. Se esse é o seu caso, mande para ela um documento bonitinho. Isso passa muito profissionalismo. Ela ter outra percepção sobre o seu trabalho. Então imagina, abrindo um parênteses aqui, mas imagina que ela tá entre duas profissionais e aí de uma ela recebe o orçamento bonitinho, documentado, bem apresentado, e da outra ela recebe as informações jogadas ali no WhatsApp meio de qualquer jeito. A forma como ela recebeu esse cuidado mesmo já mostra para ela que tem ali uma entrega que vale a pena o investimento. E aí neste documento, o que você vai colocar para ela? O escopo da entrega, né? O que você planejou aí de solução para concretizar essa ideia que ela teve, todas as condições de prazo, todos esses combinados com relação ao processo de criação precisam estar ali, inclusive porque é uma forma também dela ficar tranquila de que o trabalho está andando. Às vezes a profissional não gosta de ficar abrindo muito do processo de criação com a cliente, e aí é uma decisão muito individual mesmo, de como cada uma prefere conduzir seu trabalho. Então, mostrar para a cliente que as coisas estão caminhando, que as coisas vão caminhar conforme essas etapas, dá muito mais tranquilidade para ela também, mesmo que ela não esteja ali recebendo um status em tempo real. É na proposta também que você vai colocar, claro, as opções de preço para ela escolher, as condições de pagamento e outras condições relevantes, que é o famoso, o barato, o combinado não sai caro. Eu não vou me aprofundar muito aqui em questões de proposta, mas se você achar interessante, é um tema que te interessa, comenta aqui também se você quer um vídeo só sobre esse documento, que eu posso levar isso em consideração. Agora tem uma etapa importante do seu trabalho, que vai até começar a acontecer em paralelo com essa elaboração do orçamento, que é você fazer o seu planejamento da produção desse projeto. Então, como eu falei antes, pode ser que nem todas as etapas do seu processo sejam compartilhadas com a cliente, mas você precisa fazer esse mapa, até um próprio checklist mesmo de tudo que está envolvido com este projeto, para você conseguir, para você primeiro não esquecer de nada, e para você também eliminar os riscos que podem acontecer. Então, do tipo, se eu tenho um painel de 1 metro, de 2 metros por 1 e pouco para fazer, eu preciso, então, providenciar um tecido maior do que esse, né? Já providenciar uma sobra, então ia também não deixar para a última hora, resolver essa questão de compras de materiais. Quando eu comecei o painel, eu não estava encontrando a minha mesa de luz, que seria necessária para fazer a transferência das letras desenhadas para o tecido final. Enfim, depois eu encontrei, mas nesse meio tempo eu precisei comprar uma nova, e aí comprar e esperar essa nova chegar. São coisinhas mesmo que a gente tem que já ir se prevenindo, e um bom planejamento cobre isso, né? Porque você já consegue pensar, tá, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Tem projetos mais complexos, tem projetos menos complexos, mas é o planejamento que vai te dar essa cobertura de que nada está sendo esquecido. Aqui é importante você pensar no seguinte, mesmo que seja um projeto que você não fez ainda, você tem a expertise da técnica, né? Caso contrário, você não aceitaria esse pedido. Então, com essa expertise que você já tem, você consegue mapear quais vão ser as etapas necessárias para a execução desse projeto. Organize essas grandes etapas em sequência mesmo. Então, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, considerando a expertise que você já tem. Também é importante aqui o que? Você avaliar o seu próprio domínio da técnica para buscar também soluções mais seguras para a entrega para sua cliente. Quando a gente está comprometida com outra pessoa, não é o momento de ficar inventando muito. Você tem uma liberdade criativa, você consegue explorar outros caminhos dentro do seu processo de criação, mas com alguns limites para que a entrega não seja comprometida. Então fica muito ruim para sua cliente e para o seu desenvolvimento profissional mesmo, você atrasar uma entrega porque eu fui inventar moda no processo criativo e me embananei. O comprometimento da encomenda com outra pessoa requer ali que você tenha um processo um pouco mais seguro e deixe para arriscar, para testar,
para inventar o que você quiser inventar no seu momento de testes mesmo, né? Na sua exploração criativa, que também é algo que precisa ter aí na sua rotina do ateliê. Então aqui, por exemplo, no painel, eu fiz as letras à mão mesmo, né? Fiz os letterings todos e depois fiz a pintura. Se eu não tivesse domínio da técnica do lettering, eu não ia, então deixa eu aprender aqui, pegar vídeo para fazer, começar desde o zero, para conseguir entregar essa encomenda. Não é o momento de fazer isso. Eu ia propor, vamos escolher então uma fonte que você goste, que tenha a ver com a proposta e tal. E aí eu monto a frase e faço a pintura. E o planejamento da produção também vai ser muito importante para você já mapear alguns riscos. Porque às vezes a gente fica muito nessa de que imprevistos acontecem, mas tem muitos imprevistos que são previsíveis, são coisas que podem acontecer e que dá para você se resguardar de alguma forma. Eu vou fazer a pintura das letras no tecido, então, por exemplo, e se eu errar uma letra enquanto eu estiver pintando, eu tenho tecido extra, eu consigo corrigir, eu tenho tempo para começar outro painel, né? Então, alguns riscos principais você já consegue ter esse vislumbre, né, do que pode acontecer. Tomara que nada se concretize, mas já que você está planejando, planeja também o que pode dar errado e como que você consegue se proteger. E um último pilar importantíssimo, que também vai fazer parte da proposta que você vai mandar para ela, é a precificação do seu projeto. E aí que vem a dúvida maior, porque a gente sabe que projetos personalizados, autorais, artesanais, tem principalmente o peso das nossas horas dedicadas àquele projeto. Então, se eu não fiz nada antes, como é que eu vou estipular as horas que eu vou gastar para ele? Aqui também quero te dar alguns caminhos possíveis. É impossível mesmo você conseguir cravar quantas horas você vai gastar num projeto que ainda você não fez, mas também não é isso que vai te impedir de precificar de uma maneira mais assertiva. Vai ser uma estimativa, e essa estimativa vai ser baseada em algumas premissas, e esse também é um risco do formato de trabalhar com encomendas personalizadas, que você sempre vai ter essa preocupação em precificar da melhor maneira possível. Eu vou te dar 2 caminhos de premissas para você adotar na precificação das suas peças, e aí você avalia o que faz mais sentido. O primeiro caminho é se basear nas etapas que você mapeou no planejamento e estimar mais ou menos quantas horas você, conhecendo o seu trabalho, imagina que vai se dedicar naquilo, e deixar um pouquinho de folga por segurança na etapa de preparação dos materiais, passar o tecido, passar, né, a própria arte para o tecido, etc. O quanto que eu imagino que eu vou gastar de tempo. E aí esse planejamento de tempo também é interessante para colocar como uma meta mesmo na hora de fazer. Eu não vou ficar lá o dia inteiro passando o tecido, procurando vinco por vinco, porque são horas que estão indo embora, né? Elas não fazem... Primeiro, elas não foram precificadas, e segundo, que eu tenho um cronograma para seguir, então eu não posso também usar todas as horas possíveis em cada etapa, porque senão o projeto não vai ser entregue. Colocar esse tempo para cada etapa, e aí o preço da sua, né, essa dedicação de horas vai ser a soma disso multiplicado pela sua hora de trabalho, que também é um tema que podemos explorar aqui em próximos vídeos. E você deixa, né, uma gordurinha aí de algumas horas a mais por segurança. O outro caminho é fazer, e vai ser um caminho válido especialmente se você já é uma profissional mais experiente, já fez outros trabalhos e tem isso documentado, para você fazer por comparação de complexidade. Qual é o projeto mais complexo que eu já fiz? Este projeto de agora é mais ou menos complexo que esse? E nessa comparação você faz também uma estimativa de que se o projeto mais complexo que eu já fiz eu demorei 40 horas e esse não é tão complexo, então posso estimar o quê? 30 horas para ele? Também usa essa estimativa como meta na hora que você for criar. Tem esse acompanhamento do planejado versus o real. Planejado eu coloquei 30 horas e o real eu gastei 80, sendo que eu imaginava que ele ia ser menos complexo do que eu gastei 40 horas, aí é o momento de você fazer a sua análise de da onde vieram essas 50 horas a mais que você não tinha previsto inicialmente.
Coloquei horas absurdas aqui só para ilustrar. Mas percebe? Vai ficando muito mais profissional mesmo você ter esse volume de informações para você mesma conseguir fazer suas análises. Então escolha qual desses dois caminhos você prefere para sua estimativa de horas trabalhadas, se é estimar etapa por etapa ou se é fazer a comparação com projetos aí do seu portfólio que você já entregou. E tem uma parte muito importante sobre horas dedicadas a um projeto, que é o seguinte: a sua cliente ela não vai pagar pela sua insegurança, que até vai em linha um pouco com o que eu acabei de comentar. Então, você não pode cobrar da sua cliente 300 horas se 200 delas é porque eu sou iniciante ou porque eu sou muito perfeccionista, então eu demoro muito em cada detalhe. E aí é um ponto um pouco delicado, porque a gente sabe que o processo artesanal ele tem o seu próprio tempo, que é muito diferente do processo da indústria, e que cada profissional também tem a sua forma de fazer, tem o seu processo criativo, tem a sua própria produção, mas seja muito realista neste momento de estimar as horas e também na hora de fazer, né? Para você perceber mesmo quais são os pontos de insegurança que estão refletindo nas horas que você está dedicada a um projeto. Então aproveite sempre esse tipo de lição mesmo para você ir se aprofundando em autoconhecimento. Eu realmente preciso ser tão perfeccionista, eu realmente preciso fazer essa etapa que eu tô fazendo, dessa forma que eu tô fazendo, tem alguma forma mais rápida, tem algo que eu consiga automatizar. Então é uma mudança mesmo importante de mentalidade, que você não vai deixar de fazer o seu processo artesanal e autoral. Mas também precisa estar coerente o que você está cobrando com o que você está entregando. Ou são horas que você está trabalhando de graça, que poderiam estar sendo gastas de outra forma. Uma outra parte importante da precificação são custos de materiais e custos também de operação. Eu vou falar um pouco mais em detalhe dos custos de materiais, especialmente porque sempre surge a dúvida do uso de materiais e como isso faz parte da formação do preço de venda. A minha visão, você já tem também 1000 pratinhos para equilibrar, então não é o caso de ficar gastando ficar calculando cada gota de tinta que foi gasta no projeto, porque isso é cansativo, a gente não chega em conclusão nenhuma. É uma parcela do preço também que faz parte, mas não é a principal parcela. O que eu te indico fazer com relação a materiais é categorizar os materiais de duas formas. Quem é minha aluna do Ateliê de Finanças sabe disso, talvez se lembre. Vai existir uma categoria de materiais que são exclusivos, entre aspas, desse projeto, e tem a categoria dos seus materiais de estoque. A categoria de materiais exclusivos são os materiais que você precisa comprar para esse projeto, senão ele não vai acontecer. Então, por exemplo, eu comprei, 5 metros de tecido especialmente para esse projeto. O que sobrar de tecido, claro que vai para o meu estoque, mas a precificação dessa compra, bolo deste projeto específico. Então, por exemplo, se eu não tenho tinta preta para tecido no meu estoque, eu vou precisar comprar para esse projeto, então eu vou colocar tudo que eu gastar de tinta preta na conta deste projeto, mesmo que sobre depois para o meu estoque. Por outro lado, tem materiais que são de uso geral do ateliê, que provavelmente eu já vou ter em estoque, e que aí uma boa solução é você colocar uma linha de caixinha de estoque. Então, por exemplo, R$20 na precificação dessa peça, R$10, enfim, que eu vou considerar que é um valor que está cobrindo eventuais compras de novos materiais que eu vou precisar fazer em algum momento. Fita crepe, material de embalagem, material de papelaria. Então, esses itens que são de uso geral mesmo, você não precisa calcular, eu usei uma folha de papel de seda. Você deixa ali uma quantia reservada que é para esse custo. Então, vamos supor que você deixou R$10 nesse projeto e R$10 para os próximos projetos do mês, e no fim do mês você fez 10 vendas. O que isso significa? Que ali no seu caixa tem R$100 que você pode gastar para repor estoque de materiais. Porque você sempre vai querer comprar materiais novos, enfim. Então,
deixar de uma forma mais geral te deixa mais tranquila também com relação a isso. Agora, a parte polêmica da precificação, que é o lucro. Vamos entender da forma mais simplificada possível. Você tem um dinheiro que entrou de um projeto ou de vários projetos no fim do mês. Todo esse dinheiro que você tem nesse cofrinho, no saldo da sua conta, é o que você faturou. E aí você vai ter saídas desse dinheiro, seja para pagar o seu salário, seja para pagar contas, para pagar a assinatura do Canva, a assinatura do ChatGPT. Depois que você pagou tudo o que você tinha para pagar, se não sobrou nada na sua conta ou se a sua conta está negativa, é sinal de que seu negócio não lucrou. Se sobrou alguma coisa, essa alguma coisa é o lucro do seu ateliê naquele mês. E aí é o dinheiro que vai te permitir juntar para investir num celular novo, por exemplo, uma ferramenta, fazer um curso que você está muito querendo fazer novos investimentos que vão melhorar a entrega do seu trabalho. Se você não considera uma taxa de lucro em cada peça que você faz, por questões matemáticas, não tem como sobrar dinheiro no seu caixa e não tem como você fazer progressões mesmo do seu negócio, porque não tem de onde tirar. A não ser que você consiga fazer um investimento do seu dinheiro pessoal no negócio, o que é totalmente comum de acontecer, especialmente no início. Mas a ideia é que seu negócio tenha autonomia e incorporar essa prática também de considerar lucro nas suas peças é uma estratégia muito inteligente para você também equilibrar o portfólio, porque você pode ter peças com maior ou menor taxa de lucro e que uma acaba beneficiando a outra. Esse é um assunto mais complexo, não vou aprofundar aqui. E para fechar essa questão da construção de preço, que eu recomendo fazer, que é considerar uma taxa de urgência nos projetos que você considera que estão com prazo muito apertado e que tem maior risco inerente a essa redução de dias para você entregar, ou se você precisou fazer um encaixe, ou se você vai precisar, por exemplo, abrir mão de algo da sua qualidade de vida, horas de sono, fins de semana, para entregar esse projeto. E para sua cliente também é interessante essa taxa de urgência, porque ela tem essa clareza de que você está priorizando o projeto dela, que ela te pediu um prazo mais apertado e que não é o prazo que você costuma trabalhar. Vocês fizeram esse combinado e no fim as duas saem ganhando, porque se você só aceita o prazo apertado sem nada em troca, você sai perdendo. E se você recusa o pedido por conta disso, também é ruim porque é uma cliente que você acaba perdendo e que poderia virar um relacionamento legal ali. Deixar a venda acontecer respeitando o princípio de toda venda ser benéfica para os dois lados. Te falei que ia valer a pena chegar aqui até o final do vídeo. A gente passou por muita coisa. Então, passamos pelo processo criativo, passamos pela construção do preço, falei também da questão da elaboração da proposta com o orçamento. Me conta o que você gostaria de ver em próximos vídeos. Vou deixar algumas imagens de como foi o processo criativo do painel. Espero que você tenha gostado. Conto também com o seu comentário. Conto com a sua participação aqui no canal para eu conseguir monetizar e comprar um microfone sem fio finalmente. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!